E então, será que Jesus era o arcanjo Miguel? Olá, eu sou o pastor Davidson Bignon, pastor congregacional, e estamos com mais um vídeo, Exegese e Exposição. Dessa vez vamos tratar de um assunto que é bastante polêmico e já é um debate que já está, na verdade, acontecendo na internet. O meu objetivo nesse vídeo não é estar causando mais polêmica ou então entrando nesse debate. Na verdade, o meu objetivo é contribuir com um giro de versões, porque, na verdade, o texto e análise é Daniel 10, versículo 13, onde a maior parte das traduções em língua portuguesa e também em outras línguas traduziram esse texto do hebraico de uma forma. E há uma proposta nova que foi apresentada pelo Dr. Rodrigo Silva, do programa Evidências, no canal da Rede Novo Tempo, que é um canal adventista. E então, essa proposta está sendo defendida por aqueles que conhecem a língua hebraica e estão tratando dessa tradução proposta pelo Dr. Rodrigo Silva, e também outros estão defendendo as versões de modo mais geral, como, por exemplo, o professor Euler Lopes, que ele é especialista em grego, mas também tem um bom conhecimento de língua hebraica. E então estamos assistindo esse debate. É um debate que começou naquele programa especial chamado Vejam Só, do apresentador pastor Heber Cocarelli. E então ele tem se expandido ao longo de vários canais e vídeos também na internet. Eu vou estar disponibilizando a apostila que eu estarei usando aqui na tela para você olhar. Nessa apostila tem link para os principais vídeos, onde você vai começar a perceber em qual teor está o debate, ok? Se você se interessa por esse assunto, clique nesses links, assista os outros vídeos e vocês vão perceber a dimensão do que é esse debate e de como ele está tomando proporções realmente grandes na internet. Eu também quero aproveitar para convidar você a assinar o meu canal do YouTube. Esse canal aqui, assine o canal, clique no sininho para você receber todas as notificações e também curta esse vídeo, né? Dê o seu like aqui, isso sempre ajuda a gente a crescer mais, tá bom? Bom, então estamos aqui agora com a tela compartilhada com você e você pode ver aqui o versículo de Daniel 10, versículo 13, que tem sido alvo do debate sobre o seguinte tema: será que Jesus ele pode ser considerado o arcanjo Miguel que aparece algumas poucas vezes no Antigo Testamento? Há um debate bastante acirrado na internet envolvendo grandes exegetas, grandes teólogos, gente realmente conhecedora das línguas originais da Bíblia. E, inclusive, a gente vai ver aqui, como já falei assim muito rapidamente no início desse vídeo, a gente vai olhar aqui algumas dessas observações que esses especialistas da língua hebraica e também grega têm colocado, ok? Vamos começar então conhecendo o versículo. Daniel 10, versículo 13, que está aqui na sua tela. Eu coloquei aqui primeiramente a versão Almeida Corrigida Fiel. É uma versão que eu gosto muito, ela é bastante fiel aos originais, porque ela tem uma tradução bastante literal, tá? Mas tem outras versões também literais que a gente vai observar aqui. Então o texto fala o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel,
um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá ok? Então você percebe aqui, nessa tradução mais literal da Almeida Corrigida Fiel, você percebe aqui uma época muito específica na vida do profeta Daniel. O que aconteceu? Ele estava orando, pedindo uma resposta, quando ele estava no cativeiro babilônico. E então, esse tal príncipe da Pérsia resistiu para que o anjo enviado por Deus, que seria Miguel, pudesse trazer essa resposta. Nessa resistência, nessa batalha espiritual, então, Miguel, que no texto aqui diz, é um dos primeiros príncipes, veio ajudar. Né? Então, ele veio trazer a resposta para que Daniel recebesse aquilo que ele estava pedindo a Deus, clamando a Deus em oração. Então, a controvérsia está nessa parte grifada em amarelo. Um dos primeiros príncipes. A controvérsia é linguística. E a gente vai olhar aqui como aparece no original hebraico. A gente vai ter uma noção assim muito rápida, até porque eu não me considero um especialista em hebraico ou em língua grega. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para fazer essa análise exegética com muito mais profundidade. Os debatedores estão realmente tratando desse assunto com muita competência. O meu objetivo aqui com esse vídeo é simplesmente mostrar um giro de versões para que você entenda de uma forma resumida o que está em debate, o que está sendo debatido pelos especialistas e também para que você possa tirar suas conclusões a partir da observação desse giro de versões. Por que eu estou fazendo isso? Porque os debatedores, que você vai conhecer um pouco deles aqui, eles não trouxeram essas informações que eu estou trazendo nesse vídeo. Eles falaram sobre, de uma forma assim, muito ampla, sobre as versões em português e em outras línguas também, mas não mostraram isso na tela. Meu objetivo aqui, portanto, não é criar polêmica, não é brigar com nenhum deles, até porque alguns deles são meus amigos pessoais, e também o meu objetivo não é trazer uma polêmica desnecessária ou chamar alguém de herege ou alguém que é mais ou menos herege do que o outro. Não é nada disso esse meu objetivo. O meu objetivo é apenas instrumentalizar ambos os lados, mostrando as versões que já existem em português e em outras línguas também, e a partir dessa visão, você pode então escolher um dos lados e tomar a sua decisão, ok? Bom, então nós já lemos o texto, Daniel 10, versículo 13, em língua portuguesa, na versão Almeida Corrigida Fiel. Vamos dar uma olhada aqui na tela ainda. Você vai ver que como está no original na língua hebraica, tá bom? Então você tem aqui essa expressão grifada em vermelho, que é o texto que nos interessa, que diz assim: Verhine, Michael, Arad, Hasarim, Harishonim. Então esse texto aqui mostra para a gente o que consta na Bíblia hebraica, a questão de cartência, que é o texto utilizado academicamente hoje para que a gente possa entender o que se diz na língua original em hebraico, ok? Você tem aqui na parte de baixo da tela, onde o meu mouse está aparentando aqui, essa mãozinha, né? É o mesmo texto em hebraico, só que transliterado, tá bom? Para que você possa perceber. Então, você tem aqui a parte grifada também em vermelha, como se faz a pronúncia desse texto em hebraico que eu acabei de ler, ok? Bom, um pouco mais abaixo, aqui na apostila, você vê a tradução literal, interlinear, desse trecho de Daniel 10, 13, que nos interessa. Então, Verine, como você está vendo aqui, e eis, Michael, Miguel, Arad, A gente vai ver que é aqui que reside a discussão exegética desse texto, tá bom? Você vai ver aqui outras possibilidades também. Hasarim, 2 príncipes. Harishonim,
os chefes, os líderes, né? Então você tem aqui esse trecho que nos interessa nessa tradução interlinear feita por mim mesmo, ok? Logo abaixo você vê aqui essa, essas palavras, né, desse trecho desmembradas, tá, ok? As palavras desmembradas. Então você tem vave, é o vave conjuntivo, é a conjunção, com a palavra rené, que é uma partícula, uma interjeição, uma partícula interjectiva, né? Que é traduzida como ies, tá? Michael é o nome próprio, substantivo próprio, portanto, em português traduzimos como Miguel. Errad, que é a raiz da palavra Ahad, como aparece no original em hebraico, é o numeral cardinal, tá? Que é importante você perceber que no texto ele aparece como cardinal, masculino singular no estado construto. E tem essa gama de possibilidades de tradução aqui, um, outro, primeiro, etc. Primeiro, que é uma tradução em português como numeral ordinal, ele também é uma possibilidade, tá, ok? Embora a maior parte das traduções em língua portuguesa entendem rádio como de fato é o seu sentido mais básico, o numeral cardinal, como você percebe aqui, está na tela, tá, ok? Então, a maior parte das versões traduzem como um, que é o numeral cardinal. Uma outra proposta que a gente vai ver mais à frente, que é traduzir como primeiro, numeral ordinal, tá bom? Mas vamos seguir paulatinamente aqui o nosso planejamento. Então você tem aqui embaixo a partícula ra, que é o artigo definido. No hebraico não existe artigo indefinido. Então você define uma palavra, um substantivo, um adjetivo colocando apenas o artigo definido. E quando não há artigo, ele é indefinido, tá bom? E esse artigo definido acompanha o substantivo sar, que é aqui a raiz, que é a palavra que aparece no texto hebraico no plural, tá? Então, essa raiz aqui, sar, é o substantivo comum masculino que aparece no plural absoluto e é traduzido como dois príncipes, tá bom? Então, nós temos esse numeral cardinal em estado construto, fazendo companhia, sendo subordinado ao substantivo sar, que é príncipe, tá, ok? E esse aqui, portanto, é o substantivo que está no seu estado absoluto, tá, ok? Fazendo companhia com o numeral ahad, ok? Bom, para fechar então esse trecho, nós temos aqui de novo o artigo definido ra, com a palavra rishon, né, que aparece no original em hebraico aqui como plural. Mas a raiz é rishon, tá? Que é um adjetivo masculino plural absoluto, também está no seu estado absoluto, tá? Então, ele pode ser traduzido como chefes, principais ou primeiros também. Por que essa gama de significados possíveis na tradução? Porque existe na língua hebraica um fenômeno, aliás, em qualquer língua existe, até mesmo a língua portuguesa, mas em hebraico esse fenômeno ele é muito acentuado, que é o que nós chamamos de polissemia. Na linguística, a polissemia é uma gama muito grande de significados que uma única palavra pode ter. E isso que vai definir é o contexto onde essa palavra está inserida, tá? Então, dependendo do contexto, uma única palavra pode assumir vários significados. Um exemplo que eu costumo dar é a palavra nefesh, em hebraico. A palavra nefesh, tradicionalmente, ela é muito traduzida como alma, ou também pode ser traduzida de acordo com o contexto como vida. Agora, há também uma outra acepção dessa palavra nefesh, que é que ela pode ser traduzida como garganta. Isso mesmo, aqui, ó, a garganta de um ser humano. Por que a garganta? Porque o léxico do hebraico para a palavra nefesh permite que esse seja um significado também. Então, na própria Bíblia, às vezes aparece a palavra nefesh, mas o contexto define como garganta, e não como
as outras acepções mais comuns, que é, no caso, alma ou vida. Tá? Isso é apenas um exemplo, para que você entenda como acontece o fenômeno da polissemia nas línguas em geral, mas especialmente aqui na nossa língua hebraica. Tá bom? Então, ainda olhando aqui a tela, você tem, apenas retomando aqui, a relação de construto do numeral ahad, que é um, com Hassarim, que é dois príncipes, sendo dois príncipes o substantivo no estado absoluto. Rishon, chefes, principais ou primeiros, é adjetivo que qualifica o substantivo absoluto Hassarim, dois príncipes, tá ok? Então você percebe aqui uma análise bem básica do hebraico mesmo, que vai servir para a gente desse parâmetro para a nossa análise das versões. Bom, entrando agora então aqui no debate, a gente vai perceber as propostas apresentadas no debate. E nesse material que você vai ter acesso baixando o PDF, você então vai poder clicar nesses links aqui e assistir os vídeos principais, não são os únicos, porque o debate é muito amplo, muita gente está participando deles, eu sou apenas mais um tentando contribuir de uma forma mais imparcial. Mas você tem aqui a primeira proposta, a proposta do Dr. Rodrigo Silva, usando a Bíblia Hebraica de Cartência. Na sua análise, ele faz a proposta que se encontra nesse link aqui, você pode assistir depois. E ele propõe a seguinte tradução: o primeiro dos principais príncipes. Essa tradução ela é heterodoxa, tá ok? Ou seja, ela foge da ortodoxia na tradução das traduções que nós conhecemos em língua portuguesa. Ela segue essa tradução aqui em inglês, que é Young Literal Translation, tá? Que a gente vai ver aqui, eu já fiz a análise dela também e coloquei aqui nesse nosso giro de versões que veremos mais à frente. Em defesa da proposta do Dr. Rodrigo Silva, entrou também o meu amigo pessoal, o irmão Tiago Santana, também usando a Bíblia Hebraica de Cartência. Tá? O link do vídeo dele principal está aqui, mas ele fez muitos outros vídeos, inclusive não apenas no canal dele, mas inclusive no canal Liga Apologética, que o nosso irmão Tiago Santana divide com outros participantes também. É um canal de apologética adventista. Tá? Ele então faz a defesa da proposta levantada pelo Dr. Rodrigo Silva. Ele também defende a tradução o primeiro dos principais príncipes, usando também essa tradução heterodoxa seguida pela Young Literal Translation. A gente vai ver mais à frente, tá? Recentemente, o querido amigo Tiago Santana, ele também fez um vídeo falando sobre as traduções, mas ele não fez o giro de traduções, tá bom? Ele apenas falou de uma forma bastante técnica e interessante sobre a dificuldade que é para uma equipe de tradutores dedicar tempo adequado e de qualidade para a exegese minuciosa de cada versículo da Bíblia. Isso é uma tarefa hercúlea e praticamente impossível. Nesse ponto eu concordei bastante com o Tiago e realmente o vídeo dele é bastante útil, né, e bastante preciso quando ofereceu essa informação, tá bom? Temos aqui agora no final, ele também participou desse debate desde o começo, a proposta do professor Euler Lopes. Ele usa aqui a Bíblia Hebraica de Cartência e também usa a LXX, que nós conhecemos como a Septuaginta ou Septuaginta, que foi a primeira versão do Antigo Testamento do hebraico feito para o grego. Tá bom? É a primeira versão da Bíblia que foi feita na história humana. Ok? Você tem aqui dois links de dois vídeos dele, mas ele também produziu mais vídeos. E você pode procurar o canal de todos eles aqui, tanto do Dr. Rodrigo Silva. Ele tem muito material interessante sobre arqueologia e sobre outros temas também muito interessantes. Tiago Santana também, ele tem material sobre Bíblia Hebraica, estudos judaicos também, que são excelentes, então são de ponta acadêmica.
E também recomendo muito o canal do professor Euler Lopes. Ele é especialista em grego, professor de grego, ele é muito bom nas suas análises em grego, vai te acrescentar muito conteúdo se você gosta de estudar o grego do Novo Testamento. Então, o professor Euler Lopes defende a tradução mais ortodoxa, que é um dos primeiros príncipes, tá bom? Que, como a gente vai ver nesse giro de versões aqui, é a maior parte das versões em língua portuguesa e também em outras línguas. Então, na página 2 do PDF, que você terá acesso, chegamos finalmente ao giro de versões. Então, eu já comecei esse vídeo analisando com você o texto de Daniel 10:13 na sua língua original, que é a língua hebraica. Agora vamos dar o nosso giro de versões, começando pelas versões clássicas, tá bom? Acabamos de falar aqui da Septuaginta ou Septuaginta, que está aqui, ó, como está marcado em vermelho. Remera, Kai, Edu, Micael, Eston, Arconton, Tom, Proton, ok? Que a versão mais ou menos literal dela seria um dos governantes dos primeiros. É mais ou menos assim a tradução literal de como está na Septuaginta. Uma versão também clássica, está também aqui em vermelho, como a gente pode perceber, é a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, que ele traduz como et ecce Michael unus de principibus primis. Perdoe meu latim, ele é bem precário, não é? Embora tenha estudado um pouco dele na faculdade de letras, mas eu não tenho muita força no latim, não. Mas uma versão assim uma tradução assim bastante literal de como foi feita para o latim é um dos principais, ok? Então, avançando agora aqui para as Almeidas, são várias versões da tradução de Almeida, a gente vai ver aqui uma série de pequenas versões, né? Pequenas variações, mas a base do conteúdo de tradução é a mesma base, tá? Tá tudo grifado aqui em vermelho. Na Almeida, a revista corrigida é de 1911, a primeira versão de Almeida em que aparece o Antigo Testamento. E eis que Micael, um dos primeiros príncipes, né? Você percebe aqui que não tem nem acento, isso é assim mesmo que está no original, né? E Michael, ou Micael, é como aparece lá nessa Almeida corrigida em 1911. A Almeida, revista dos melhores textos, publicada em 1967. Diz aqui, eis que Miguel, aqui já é Miguel do modo como nós estamos acostumados a ver na nossa época, né? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, tá? Segue a mesma ideia. Almeida corrigida de 69. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, está exatamente igual. Assim como a Almeida corrigida também, Miguel, os primeiros príncipes, está exatamente igual. Mais abaixo aqui nós temos a Almeida corrigida 2009, que é E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, está exatamente igual. A Arca, a Almeida revista e corrigida anotada, Miguel, um dos primeiros príncipes. Arc, da Sociedade Bíblica Portuguesa, é feita lá em Portugal. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Eu ia falar gajo aqui para fazer brincadeira, mas não vamos fazer não, né? Essa aqui é a palavra de Deus. Então, é a Bíblia produzida e publicada em Portugal. Agora aqui a versão Almeida, a revista atualizada, a nossa conhecidíssima versão, né? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, novamente, os primeiros príncipes. E aqui a nova Almeida, a revista atualizada, que é uma versão mais atual. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes. Olha como é que ela já deu uma pequena diferença, mas segue a mesma ideia, né? Ele é um dos príncipes. Miguel é classificado aqui como um dos príncipes mais importantes, ok? Ele é um de muitos e não é o único, tá bom? É bom frisar isso aqui. Todas as Almeidas tratam
dessa forma na sua tradução e na sua interpretação também. Ainda nas Almeidas, estamos aqui diante da Almeida Corrigida Fiel, que nós vimos no começo, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, segue normalmente as versões Almeidas, e fechando as Almeidas aqui, Almeida século XXI, publicado por Edições Vida Nova. E Miguel, um dos maiores príncipes, também é um dos, né? Mostrando que Miguel, ele é mais um de tantos outros, tá ok? Não é o único. Bom, então nós temos aqui outras versões em língua portuguesa. Vou começar aqui com a LTT, que é a tradução literal do texto tradicional. Tá? Ela é bastante literal, né? E a tradução que ela fez do trecho que nos interessa é E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, normalmente como as versões que conhecemos. Novamente a LTT, só que na versão 2009, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, também igual. Nada de novo aqui agora, né? Versão NVI, nova versão internacional. Então Miguel, um dos príncipes supremos. Muda aqui um pouquinho, mas ele é apenas mais um deles, tá? E não é o único arcanjo, mas ele é apresentado aqui como um dos. BKJF, que é a Bíblia King James Fiel, publicada pela BV Books aqui no Brasil. Então, a parte que nos interessa é aqui, ó, eis que Miguel, um dos principais príncipes, também sem novidade. A King James atualizada, também publicada pela BV Books. Então, Miguel, um dos príncipes supremos. Bíblia Livre, tá bom? Aparece aqui este Miguel, um dos principais chefes. Bíblia para todos, uma linguagem a ser um pouco mais livre. Então, Miguel, um dos chefes dos anjos. É interessante que ele usa aqui chefes dos anjos. Reina Valera em português, a gente vai ver mais à frente aqui, é Reina Valera em espanhol, que ela é a principal versão em espanhol. É como se fosse a revista atualizada aqui no Brasil, é a Reina Valera para os povos de língua espanhola, tá bom? É a versão clássica de lá. Essa aqui é uma versão da Reina Valera, só que em português, tá ok? Com base na forma traduzida da Reina Valera em espanhol. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, né? Tá também bem parecido com a nossa forma de interpretar e traduzir. Agora as versões que nós consideramos como paráfrases, não são traduções propriamente, porque essas paráfrases tomam certas liberdades na tradução que uma tradução técnica não tomaria, ok? Isso, para poder você entender, eu tenho que explicar para você as duas formas principais de tradução de um texto, seja um texto bíblico, seja um texto também secular, tá? Mas especialmente o bíblico, que é o que nos interessa para esse vídeo. As duas formas de tradução são as traduções de equivalência formal e traduções de equivalência dinâmica. A equivalência formal é uma tradução feita palavra por palavra. Então, o que é substantivo traduz-se como substantivo. O que no original é um verbo, traduz-se para a língua de destino, né? Como verbo também. Então, é assim, palavra por palavra, entendeu? Você vai trabalhando cada palavra de modo mais literal possível. Claro que tem que mexer numa coisa ou outra para poder fazer sentido na sintaxe da língua que recebe a tradução. Mas ainda assim, é uma tradução bastante literalista com respeito àquilo que está no original, seja hebraico, seja grego. No nosso caso aqui, hebraico. As traduções de equivalência dinâmica, elas tomam certas liberdades, elas não têm esse compromisso de fazer uma tradução literal, tá bom? Mas ela pega o sentido do que o tradutor entende que foi o objetivo do autor original, ele faz uma interpretação desse objetivo principal, pega a ideia e traduz para a língua portuguesa, no caso nosso aqui de língua portuguesa, né? Traduz para a nossa língua esse sentido, usando as palavras que ele escolher, ok? Essa é uma forma de se fazer tradução.
Então, as paráfrases, elas tomam ainda um pouco mais de liberdade nessas traduções de equivalência dinâmica, tá bom? E vamos ver aqui essas paráfrases, algumas delas, pelo menos, que eu coloquei aqui em língua portuguesa. A primeira delas é a nova tradução da linguagem de hoje. É publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. O trecho que nos interessa, mas Miguel, um dos anjos chefes, né? Usa também a palavra chefe aqui, ó, como você está vendo na tela. Outra versão é a Bíblia Viva. É a Bíblia que serviu de base alguns anos atrás para produzir aquele Novo Testamento. O mais importante é o amor, muito usado para a evangelização, né? Então, essa Bíblia aqui, ela também é uma paráfrase, tá bom? Que é utilizada para facilitar o entendimento de quem não conhece muito de Bíblia. Então, o texto que nos interessa foi então que Miguel, um dos anjos mais importantes, ele coloca aqui também um dos anjos mais importantes, tá? Agora a nova Bíblia Viva, que é uma atualização, né, da Bíblia Viva que nós acabamos de ver, foi então que Miguel, um dos príncipes mais importantes, né? Se é que ainda manteve a mesma tradução. Outra paráfrase, que é uma paráfrase bastante bem feita, mas ainda assim uma paráfrase, né? É a mensagem, baseada na versão inglesa de Eugene Peterson. Então, essa versão aqui, na parte que nos interessa, traduziu assim: Mas Miguel, um dos anjos supremos. Ok? Nova versão transformadora, a NVT, é uma versão paráfrase que eu gosto muito, acho que ela é a mais bem feita no Brasil até agora, pelo que eu pude perceber. A NVT, ok? Lançada pela editora Mundo Cristão. O texto que nos interessa é então Miguel, um dos príncipes mais importantes. Segue exatamente igual, como a gente está vendo aqui o sentido, né, das traduções em língua portuguesa. O livro, em português comum também, então Miguel, um dos chefes do exército celestial. Aqui ele traz essa ideia do exército celestial, fazendo referência aos anjos, né? Ele é um dos chefes também. Bom, agora você pode ver na tela aqui algumas Bíblias católicas em português, né? E talvez você que seja um crente mais ortodoxo, você pode perguntar, ué, mas vamos analisar a Bíblia católica? Sim, várias delas têm um valor importante para nós em termos de estudo acadêmico, tá? Especialmente essa primeira aqui, que é logo de cara que eu quis colocar. É a Bíblia de Jerusalém, a principal Bíblia católica no mercado. E o trecho que nos interessa, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, tá bom? Também dando essa ideia que ele não é o único, mas ele é apenas um deles, que são os mais importantes, mas tem mais de um além de Miguel, tá? Essa é a ideia aqui. Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia muito interessante, católica também, produzida pelo falecido doutor em língua hebraica, que é Luiz Alonso Choquel. Tá? Ele era um doutor espanhol, ele conhecia muito de hebraísmo, de língua hebraica, fez essa tradução aqui do Peregrino, que é uma das melhores traduções católicas, equiparada de Jerusalém, e também produziu um dicionário também em língua portuguesa, que mais à frente a gente vai ver e vai dar uma pequena analisada ali, tá ok? Nesse dicionário do Luiz Alonso Choquel, doutor, que fez uma versão também excelente da Bíblia, que é essa aqui, a Bíblia do Peregrino, que eu também recomendo que você a utilize em seus estudos. A parte que nos interessa é essa aqui, ó, Miguel, um dos príncipes supremos também, tá bom? Então, essa autoridade aqui, língua hebraica, traduziu dessa forma também. Temos agora aqui uma versão em português, que ela é muito antiga, foi publicada aqui ó, em 1885. Ela foi baseada na Bíblia Vulgata Latina, mas ela foi feita para o português pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo. Então, ok? A parte que nos interessa, Miguel, um dos primeiros príncipes. Né? Percebe aqui o numeral 1 com H, que era como se grafava antigamente, e príncipes sem o acento também. Tá? É exatamente assim que está na tradução bíblica do padre Antônio Pereira de Figueiredo.
Olha aqui a data, 1885. Outra versão católica também importante é a de Matos Soares, ok? O trecho que nos interessa, Miguel, um dos primeiros príncipes. Bíblia Ave Maria, a parte que nos interessa, porém, Miguel, um dos principais chefes. A Bíblia da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas Miguel, um dos primeiros chefes. Mais abaixo, a Bíblia Difusora dos Freis Caputinhos, mas Miguel, um dos primeiros príncipes. Bíblia Pastoral, porém Miguel, um dos príncipes supremos. Tradução brasileira, que ela é considerada uma tradução católica, inclusive participou dessa tradução, publicada, se não me engano, em 1917, após a Primeira Guerra Mundial. Participou dessa tradução o nosso queridíssimo Rui Barbosa, né? O conhecedor máximo de várias línguas, inclusive de língua portuguesa. Então, eles traduziram, porém, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Também seguindo de perto as versões em português, como nós estamos observando aqui. O próximo passo agora é olhar as Bíblias judaicas que tem hoje no mercado, em português. Tá? Então, a Bíblia hebraica Sefer. Sefer é uma editora judaica muito importante, muito conhecida aqui no Brasil. Não é a única, mas ela é bem conhecida. E traduziu assim, até que Michael, um dos mais destacados representantes celestes. Um dos mais, está vendo aqui? A Bíblia hebraica Sefer. A Bíblia judaica completa, mas Michael, um dos príncipes notáveis. É a mesma ideia, aparecendo aqui, 1, 2, né? Bom, chegamos aqui na tela, nas Bíblias em inglês, ok? E eu coloquei o texto em inglês e uma tradução em português para facilitar a sua vida. Então, a primeira delas, é mais clássica, é a King James Version. Uma tradução assim mais rápida, né, mais livre aqui para você entender, é um dos principais príncipes, ok? A NVI, que é a New International Version, né, em inglês, tem Michael, one of the chief princes, tá? Um dos principais príncipes também, ou dos príncipes chefes, né? Também é possível traduzir assim do inglês. Essa versão aqui que está grafada, aqui a parte da tradução em português em amarelo, é a que mais interessa a gente agora, nessas versões em inglês, porque é essa versão aqui, ó, Young Literal Translation, é essa versão aqui que vai corroborar, talvez ela até tenha sido utilizada pelo Dr. Rodrigo Silva como uma inspiração para a sua tradução proposta, analisada do hebraico, né? Ela segue justamente a proposta dele, é a única versão que segue a proposta dele, é a única versão das lançadas no mercado. A parte que nos interessa é entre primeiro Michael, first of the chief heads, né? Primeiro dos chefes principais, ou cabeça, né? Heads é a cabeça, né? Principais ou cabeça. Então, primeiro 2, ele pega aqui traduz aqui como número ordinal e não cardinal, como as versões majoritárias que nós vimos aqui nesse pequeno apanhado que eu fiz. ESV também, que é a English Standard Version, but Michael, one of the chief princes, um dos principais príncipes. Roman Christian Standard Bible, the Michael, one of the chief princes. Aí segue basicamente igual, né? Um dos principais príncipes. A Net Bible também, que é a New English Translation, but Michael, one of the leading princes. Um dos principais príncipes também. Aqui embaixo a gente vai abrir uma nova categoria, que ela é bem pequena, das Bíblias em espanhol, ok? Então você tem aqui a Reina Valera, publicada em 1909. E aqui Miguel,
uno de los principales príncipes. Um dos principais príncipes também. Próxima categoria aqui é a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas. Eu vou ver com vocês aqui a versão de 86 e depois a versão de 2015. Essa versão aqui é categorizada à parte pelos motivos que você já deve saber, devido a todo um sistema de doutrinas bastante heterodoxo, tá? Mas eles se aproximam um pouco da nossa controvérsia aqui nos debates com os adventistas. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová também consideram Jesus como Miguel. Essa é a interpretação que eles têm como sendo Jesus, aquele que foi revelado no Antigo Testamento como esse arcanjo Miguel. Só que é uma diferença muito, muito séria com respeito ao modo como as testemunhas de Jeová interpretam e fazem essa analogia de Jesus com Miguel e o modo como os adventistas fazem, tá? Porque para os testemunhos de Jeová, Jesus Cristo é uma criatura de Jeová. Ele foi criado por Jeová. Ele pode até ser considerado um Deus, mas um Deus menor, com letra minúscula. E cabe até um estudo mais interessante sobre o modo como os testemunhos de Jeová entendem a questão de quem é Jesus Cristo e a sua alegada divindade. Para eles, essa divindade ela é muito diminuída, ok? Só para você ter uma ideia, o tipo de sistema de crença das testemunhas de Jeová, eles são considerados enoteístas. E o que é o enoteísmo? É aquela religião, um sistema de crenças, que crê em vários deuses, sendo que um é o principal e os demais são menores, subordinados a esse principal. É o caso, por exemplo, de Zeus e os outros deuses do Olimpo. É o caso, por exemplo, também de Odin e os outros deuses do panteão nórdico, né? Inclusive Thor, né? Que é muito conhecido na cultura pop devido aos filmes da Marvel. E então você tem essa cultura enoteísta e essa ideia ela é assumida pelas testemunhas de Jeová. Eles são enoteístas. Eles creem que Jeová é o principal Deus e tem Jesus Cristo e, pasme você, o próprio Satanás, como deuses menores, tá? E se você quiser, tem um canal do YouTube que é muito recomendado, tem vários que falam sobre o testemunho de Jeová. Eu recomendo que você conheça o canal do YouTube do pastor Fernando Galli, Galli com 2 L's. Ele é bastante exaustivo na sua defesa da fé contra as doutrinas das testemunhas de Jeová, tá bom? Mas vendo aqui a tradução do Novo Mundo, como eles traduziram, e é interessante você perceber que para os testemunhos de Jeová, que tem que tem tradição de modificar a sua versão da Bíblia para poder se enquadrar às suas doutrinas pregadas por eles, né? Nós temos aqui como eles traduziram esse versículo. Olha que interessante. E eis que veio ajudar-me Miguel, um dos mais destacados príncipes. Dois. Na versão de 86. E novamente aqui na versão 2015, que é a versão mais atualizada da tradução do Novo Mundo. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes. Dois também. Eles consideram Jesus o próprio Miguel. Eles, talvez até mais do que os próprios adventistas, têm maior interesse em propagar essa interpretação. Mesmo assim, eles não modificaram essa passagem da Bíblia. Eles traduziram como a maioria. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, da Testemunho de Jeová, não modificou esse versículo da Bíblia. Tá? É um dado bastante interessante você perceber aqui. Aqui na página 7 do nosso material, do PDF que você vai ter acesso, eu também fiz aqui uma separação de alguns léxicos. São poucos, tá? Essa parte vai ser mais rápida. Onde eu fiz uma análise aqui da palavra errades, como aparece no texto original, em hebraico. Ele é um numeral cardinal, só para você lembrar. Ele é cardinal, traduzido como um, mas possui sentido polissêmico, como a gente está estudando aqui, tá?
E você vai ver aqui, esse texto aqui é em inglês, mas eu fiz a tradução. Então, o meu dicionário, ele é muito importante no academicismo mundial, né? Para quem faz exegese do hebraico. É o Holiday, que já tem a versão em português, que eu inclusive referenciei aqui embaixo, tá? Já vou direto aqui para a tradução em vermelho, nesse texto aqui, ó, do Holiday, o léxico hebraico aramaico do Antigo Testamento, publicado pela Edições Vida Nova, na página 13, tá? Então, Errad é o ordinal, primeiro, e um Errad, e um Seri, né, no capítulo versículo 8. Também é usado Errad em datas, Pi Errad Lahudes, no primeiro dia do mês, né? Gênesis 8, versículo 5, tá? Então ele pode ser traduzido como ordinal também. Você vê aqui, ó, em inglês, você vai ver que o principal dele, a principal tradução dele, a principal acepção de errad é o número 1, tá vendo aqui, ó? O número 1 sendo cardinal. Mas é possível, sim, é uma possibilidade de, dependendo do contexto, ele ser traduzido como ordinal, tá? E você percebe aqui, nesse tópico 4 do dicionário Holiday. Outro léxico muito importante, também do hebraico, no caso aqui para o inglês, né? É o Brown Driver Briggs, ok? Esse léxico aqui é importantíssimo também. Eu vou adiantar aqui a tela para que você veja a parte grifada. Você já sabe que errad é o numeral cardinal, é o seu sentido primário, tá bom? Mas não o único possível mesmo, tá? Isso é real. Então você tem aqui, nesse tópico 8, em combinação, né? Que eu já fiz aqui, a tópico 8, letra B. Em inglês você vê aqui, eu já fiz a tradução para você entender aqui em português. Então, em combinação, a palavra errad, do hebraico também, pode ser combinada com outros numerais, como cardinal, você tem outros exemplos aqui, né? E também Daniel 10, 13, ele é apontado aqui como cardinal. Percebe aqui, ó, como cardinal, e Daniel 10, 13, que é o texto que a gente está analisando, ele é arrolado junto aos versículos que tratam desse numeral como cardinal, ok? Então, a tradução aqui mais relevante, o mais comum, mais simples, é com o numeral cardinal para esse versículo. Mas olha aqui, ó, como ordinal, dependendo do contexto e da interpretação, naturalmente, de quem está fazendo a tradução como ordinal, ela também é possível. Por isso que a tradução de Jung, né, aquela tradução para o inglês, traduz como ordinal, tá bom? Primeiro. E essa é a proposta do Dr. Rodrigo Silva e também do especialista em hebraico Tiago Santana, tá? Então percebe que essa é uma tradução possível. Bom, temos aqui agora o dicionário bíblico hebraico-português de Schoquel. Lembra de Schoquel, que fez a versão da Bíblia católica O Peregrino, de Luiz Alonso Schoquel? Então, ele que fez o dicionário bíblico hebraico-português. Esse é um dicionário também bastante recomendado academicamente, ele tem força acadêmica, né, para poder eu citá-lo aqui. E aqui, ó, errads, né, tem aqui várias acepções e provavelmente escritura defectiva de uma forma verbal. Então, errad, ahat, ahat, né, aqui com tav, usa-se como numeral cardinal, aqui, ó, cardinal. É a principal acepção, a primeira acepção. O, como ordinal, primeiro. Tá? Então, é possível também como ordinal primeiro. Então, aqui, usa-se como numeral cardinal, é a principal e é talvez a primeira acepção, a mais comum. O, ok? Mas também pode ser traduzido como ordinal, é uma possibilidade, tá, ok? Por isso que se sustenta, assim, a proposta do Dr. Rodrigo Silva e do especialista Tiago Santana. Embora ela possa não ser a primeira opção dos tradutores, de modo geral,
mas ela se sustenta assim, tá bom? Gramaticalmente há sustentação para ela. Primeiro aqui, ó, tá vendo? O ordinal primeiro. Então temos outras acepções, você pode olhar aqui, outros versículos, né? Você pode ver com calma, quando você pegar o PDF desse vídeo. Mais à frente você vê a continuação do termo errate nesse dicionário de Schoquelo. Tá bom? Você vê como as acepções são muito amplas, né? Você pode ler bastante aqui. Aqui, ó, tem uma classificação específica aqui para errado, também com o numeral ordinal, primeiro ou o primeiro, né? Tem várias versões aqui. Aparece Daniel 11, mas não aparece Daniel 10, 13, que é o nosso texto de análise, tá bom? Muito provavelmente Schoquelo é de fato como apareceu ali na versão dele, que foi trazido para o português, ele interpretou como cardinal, não como ordinal, tá ok? Mas errad é um termo hebraico que permite a tradução como ordinal também. Bom, para fechar, para finalizar esse vídeo, que ele já está longo, eu trabalhei aqui uma facsímile. O que é um facsímile, né? É uma imagem em alta resolução de um texto, de um documento, né? E no caso aqui eu peguei do software BibleWorks 10, ok? BibleWorks 10 é um software para exegese bíblica. Além de trazer os códices em grego, né, das várias versões do original em grego, também traz o principal códice, que é o Leningradense, que foi esse códice em que foi baseada a Bíblia Hebraica Estudicartência, tá? Foi um códice escrito à mão, ok? É lá do início da Idade Média. Então você percebe aqui, eu coloquei a seta bem gigante aqui para você ver o texto como como ele foi copiado à mão e que serviu de base para a confecção do texto massorético da Bíblia Hebraica Estude Cartês. Então, essa aqui é só uma curiosidade para você olhar com calma, você pode ver devagarinho aí no seu PDF que você vai pegar, ok? Bom, chegamos ao final do nosso estudo. Como eu disse, o meu objetivo não foi criar polêmica, entrar no debate, brincar com ninguém, xingar ninguém. Meu objetivo foi apenas apontar especialmente esse giro de versões. Bom, como você pode ver então, a maioria das versões, a maioria esmagadora das versões da Bíblia, tanto em português quanto em outras línguas, elas tratam Miguel como sendo um dos arcanjos, e não o único, ok? Embora, de fato, Miguel seja o único arcanjo mencionado pelo nome na Bíblia, mas, muito provavelmente, ele não seja o único, mas ele seja um deles, tá bom? Talvez até o mais importante, mas existem mais de um, de acordo com o que a gente percebe nessas versões. Lembrando também que a proposta do Dr. Rodrigo Silva, defendida por Diago Santana e outros exegetas, elas são possíveis de modo linguístico, embora eles estejam praticamente sozinhos nessa proposta. A única versão da Bíblia que segue a proposta deles, como a gente viu aqui, é a Jung, a tradução de Jung para o inglês, ok? Que é uma boa versão, tá bom? E ela segue, portanto, essa versão mais heterodoxa, com essa possibilidade linguística na sua tradução, tá bom? Portanto, os que defendem a tradução proposta pelo Dr. Rodrigo Silva não estão enganados, eles têm base, sim, para poder defender a sua versão, tá ok? É uma base linguística na língua hebraica. E também, no meu entender, o que o Tiago Santana disse no seu último vídeo, até esse momento, de fato, há uma dificuldade muito grande para tradutores fazerem uma exegese completa de cada versículo da Bíblia no seu trabalho de tradução. De fato, o trabalho é muito volume de texto, de trabalho, para você ter um pouco tempo de poder colocar no mercado. Tá? Isso é uma prática comum mesmo no meio editorial. Eu não trabalhei em equipe de tradução da Bíblia, mas eu já trabalhei numa equipe de
revisão dos comentários da Bíblia de Estudo Matthew Henry, tá? Inclusive, Matthew Henry é um dos teólogos que defendem essa ideia de que Jesus era Miguel, tá? Um dos teólogos protestantes que defendiam essa ideia. O próprio João Calvino, no seu comentário de Daniel, ele também acenou para essa possível interpretação de que Miguel pudesse ser uma das formas de manifestação teofânica de Jesus no Antigo Testamento. Assim como o anjo do Senhor, né? O Malar Adonai, Malar Yahweh, né? Que é o anjo do Senhor que aparece no hebraico. Também é uma possibilidade hermenêutica de interpretação muito forte. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso estudo. Ele foi feito com carinho. E se você gostou, dá o seu like nele, assine o canal, clique no sininho, receba as notificações e fique atento para novos vídeos que entrarão aqui no na nossa playlist Exegese e Exposição. Shalom Uvrahotz, paz e bênção sobre a sua vida.